Nesse vídeo eu vou te ensinar o abotoamento desse macacão, a aula completa dele de modelagem de costura. Vai sair no próximo vídeo. Aqui eu tenho um macaquinho que ele vai ter uma abertura no centro, tá? Para isso, eu vou marcar aqui até onde eu quero que essa abertura chegue. Então você vai medir onde que você quer essa abertura. E aí com a tesoura você vai marcar um pique. Eu já marquei aqui uma marcaçãozinha com giz. E o pique que eu vou dar é de cima para baixo. Dessa forma aqui. Deixando o biquinho para cima. De mais ou menos 1 centímetro, que eu preciso dessa margem aqui para poder fazer o encaixe da costura. Eu tenho agora a faixa que eu vou costurar aqui na frente. Ela tem uma largura de 7,5 centímetros e o comprimento ela precisa ultrapassar cerca de pelo menos 3 a 4 centímetros além da abertura, tá? Então vamos começar. E aí eu fechei o gancho da frente até o pique que eu fiz, né? Aquele pique inicial. Agora eu vou abrir a peça e vou começar a montagem para fazer esse acabamento. Eu tenho uma faixa de 7 centímetros com um comprimento um pouco maior do que a abertura que eu tenho na peça. Cerca de 5 centímetros a mais. Então eu coloco direito com direito e vou costurar aqui. Costurei de um lado, já vou fazer a mesma coisa do outro. Vou abrir essa faixa e fazer um pesponto bem aqui rente à linha de montagem. Para isso, você tem que pegar a margem de costura e tombar aqui por baixo, ó, pro lado da faixa, porque essa parte aqui vai ficar mais grossinha para você passar essa costura. Mesma coisa aqui do outro lado. Você precisa agora definir qual lado vai ficar por cima e qual lado vai ficar por baixo. Eu gosto de abotoar dessa forma aqui, ó. Então, lado esquerdo por cima, lado direito por baixo. Então, a parte que vai ficar por baixo, a gente vai fazer em... Aqui tá a peça pronta. E o vídeo travou justamente na explicação desse primeiro lado aqui. Por quê? O lado esquerdo, ele tá vindo por cima, que é o lado do debrum. O lado direito, que vai ficar por baixo, ele é em viés. E aí o vídeo travou, eu vou explicar novamente como é que faz pra você entender, tá? Então o lado que vai ficar por baixo, que é o lado que vai os botões, e o passo a passo completo da modelagem da costura desse modelo vai sair amanhã, tá? No próximo vídeo aqui do especial. Então, esse lado que vai ficar por baixo, você pode escolher o direito ou o esquerdo. O meu é o direito. Você vai fazer em viés. Como assim? Você vai pegar a sua faixa no lado direito da peça. Então, o viés, ao contrário do debrum, você começa costurando por baixo. Então aqui é o lado direito da peça, a parte de cima. Aqui no avesso eu vou colocar o direito da faixa. Então é o direito da faixa. Aqui não tem muita diferença no liso, mas se for um tecido estampado dá pra ver bem. Então é o direito no avesso do centro-frente. Aí você vai costurar. Vou passar aqui uma costura no centro-frente. Aqui eu tô simulando, tá? O que eu fiz aqui na peça que não gravou. Aí a gente vai costurar até aquela abertura do pique. Fez isso, você vai puxar a faixa aqui pra cima. No debrum, o que a gente fez? A gente costurou direito com direito, abriu e pespontou. E depois jogou tudo pra baixo. Vocês vão ver isso, não passou ainda. No viés você costura o direito da faixa no avesso. Eita, muita chuva. O direito da faixa no avesso da peça, abre, e aí a gente vai fazer o viés, dobrando metade, dobrando 1 centímetro aqui da borda, e aí a gente vai virar essa borda em cima dessa margem de costura aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Virou aqui 1 centímetro, tomba aqui na beiradinha. E aí sim a gente vai costurar, porque a gente acrescentou tecido aqui. E é a margem que a gente vai criar para poder fazer a sobreposição. Então tem que ser assim, tá? Aí pesponta, prendendo isso daqui. Então isso que foi o que eu fiz no lado que vai ficar com os botões, o lado de baixo, tá? Então a gente cria, a gente acrescenta tecido aqui, tá vendo?
E aí o debrum, ó, vamos ver aqui na peça. O viés é acrescentado aqui, ó, tem tecido pra cima e tem tecido embaixo. Foi o que eu coloquei aqui agora. O debrum, eu costurei e joguei tudo pra dentro. Então minha faixa tá toda aqui. E aí eu consigo fazer essa sobreposição aqui, ó. Então agora vamos continuar no vídeo original, entendendo então como faz aí o lado que vai ficar por baixo. Então de um lado, que é o que vai ficar por baixo, vai ser o viés, do outro lado vai ser o debrum, que é o lado que eu pespontei. Então eu vou pegar nessa borda de montagem que tá pespontada, eu vou jogar a faixa todinha pra baixo, pro lado avesso da peça. Todinha, não vai ficar nada pra fora. Aqui eu vou dobrar metade, pra ficar com a mesma largura da outra faixa. E é aqui que eu vou fazer essa costura, com a faixa toda pro avesso da minha peça. Paro aqui no final, mas aí eu preciso fazer o acabamento. Tá vendo? Ó? Depois que passa aqui da abertura, ó, fiz até onde termina a minha abertura. Mas a pontinha que ficou solta, eu preciso virar as duas bordinhas pra fazer esse acabamentinho. As duas pontinhas, elas estão assim, do mesmo jeito. Só que eu tenho um acabamento diferente para cada lado. O lado que vai ficar por baixo, eu tenho o viés, que é o meu lado direito, e o lado que eu tenho o debrum, que foi esse que a gente fez por último, é o lado que vai ficar por cima. Então percebe que quando eu crio essa margem aqui com o lado que vai ficar por baixo, automaticamente ela se sobrepõe, ó. Eu já crio essa margem para poder encaixar aqui embaixo, e aí eu não tenho tecido repuxando aqui. Então aqui já tá o meu abotoamento, ó. Ele já se encaixou aqui naturalmente. Vou deixar fechadinho aqui pra gente finalizar por dentro. Então o meu botão, olha, eu vou dar uma fechadinha mais aqui em cima para poder fazer o acabamento. Então, ó, eu vou fechar aqui, agora é acabamento externo, tá? Essa costura que tá aparecendo aqui em cima foi a costura que eu fiz quando eu fiz o acabamento de debrum aqui, no início. Quando eu posiciono aqui, visualmente eu tô vendo que essa costura, ela deu uma deslocada pra dentro, então ela foi meio que afunilando. Quando eu olho aqui, olha, realmente a minha costura andou. Então, como no visual, porque essa aqui é uma costura que vai ficar externa, vai ficar aparecendo, eu não tô achando legal, ficou um pouquinho torta, eu vou soltar aqui e vou descer retinho, tá? Porque esse abotoamento ele não vai ficar até aqui. Eu vou dar uma fechada nele aqui agora com uma costura externa. Então, eu vou tirar aqui os 5 centímetros, que é onde eu vou pespontar agora. Vou refazer isso daqui pra ficar mais retinho, que eu não gostei como ficou aqui, ficou um pouquinho torto. Então, procura fazer essa costura bem retinha, porque a costura do debrum que você faz do lado que fica em cima é a que vai ficar aparecendo no final. Então, soltei aqui o que eu vou... E o que você pode fazer? Quando você for fazer esse debrum, você tem a marcação do acabamento final. Você começa a fazer ele deixando 5 centímetros solto. Porque aí você sabe que depois você vai vir aqui por cima e vai passar uma costura por cima da outra e fica feio. Então já começa um pouquinho acima do final aqui, porque aí você tem essa margem para costurar e não fica uma costura em cima da outra. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar esse tantinho aqui. Então eu vou começar por aqui, a costura parou, eu vou continuar como se fosse uma costura única. E eu vou vir até aqui. Tomando cuidado com o que sobrou aqui embaixo, ó, pra ficar um em cima do outro. A agulha funda, eu giro a peça, faço a base reta. E subo até onde eu iniciei a costura. Viro e faço a parte retinha em cima. Pronto, é esse aqui o acabamento. Perfeitinho. Pode fazer um X aqui, mas acho que fica muita costura aparecendo. Aqui por baixo, pra não ficar tudo isso aqui, ó, sobrando,
eu vou no overlock e passo o overlock aqui cortando. Vai ficar aqui. Aí eu tiro as pontinhas de linha, né? Isso é o de menos. Tá? Então esse aqui é o abotoamento. Esse modelo aqui vai sair no próximo vídeo, a modelagem e a costura final dele. Então vocês já sabem como faz o acabamento. Então no próximo vídeo eu pulo essa etapa, porque esse vídeo aqui foi para explicar só como você faz esse abotoamento. Você pode fazer isso em blusa também. Conta pra mim se você já tinha feito, se você gostou.